Olá pessoal, vamos para a nossa aula. Vamos fazer algumas aulas de logaritmo. Essa vai ser a primeira, tá? O logaritmo vai ajudar vocês em muitas questões, entendeu? Uma das coisas importantes que a gente é muito ajudado pelo logaritmo é na matemática financeira, na parte de juros compostos, tá certo? Então vamos lá. Essa matéria, na realidade, ela é ensinada no ensino fundamental. No ensino médio, a gente trabalha com funções logarítmicas, já pressupondo que você estudou o logaritmo, tá? Então, olha só. Vamos imaginar a seguinte equação. Olha só. 2 elevado a x é igual a 3. Né? Quando a gente fala em equação, a gente sabe que o objetivo da equação é você descobrir o valor da variável. Nesse caso aqui, você precisa descobrir o valor de x. E você não conhece nenhum método que você possa empregar aqui, que você possa resolver essa equação, né? Isolar. Como é que eu vou isolar esse x? Olha só. Então, partindo do pressuposto que você não sabe resolver, então você começa, de certa forma, a especular. Olha só, 2 elevado a 1 é 2, é isso? E 2 elevado a 2 é 4. Então, quando você vai resolver uma equação desse tipo, você só pode dizer que essa resposta, ou seja, esse valor de x, você sabe, não sabe exatamente quanto é, mas você sabe que é um número entre 1 e 2. Ou seja, ele está, né, na reta, ok? Uma bolinha aberta aqui no 1, uma bolinha aberta aqui no 2. Você sabe que ele está entre esses dois números. Você não sabe exatamente quanto é, né? Por exatamente você saber os extremos. Aqui 2 elevado a 1 é 2 e 2 elevado a 2 é 4. Então, né, o meu objetivo é saber qual número que eu elevo 2 que dá 3. Então, com certeza deve ser um número entre 1 e 2. Mas, partindo daí, você não tem um número específico. Você só sabe que isso aqui é uma resposta possível. Você pode dar agora, tá certo? Mas, prestando atenção, entendendo um pouquinho dos logaritmos, a gente vai tentar resolver esse problema. É claro que em muitas situações nós precisamos tanto do valor aproximado do logaritmo, que a maioria das vezes eles dão na própria questão, tá? A gente vai resolver essa questão no final aqui, já sabendo os valores aproximados dos logaritmos que nós vamos usar. Ou então você com a máquina também você consegue. E sem isso, sem um logaritmo, mesmo com a máquina, fica um pouco difícil de você saber um resultado com aproximação bem boa, no caso dessa equação aqui, tá? Então, o nosso objetivo aqui é a gente usar esse logaritmo, tá certo? Então, olha só, vamos fazer uma definição logo de logaritmo. Olha só, você tem dois números aí B, que são positivos, reais, positivos, tá? O A é um número real diferente de 1, ok? Como ele é positivo, então ele tem antes, um pouco antes do 1, também tem depois do 1, mas ele não pode ser 1. O que a gente chama de logaritmo de B na base A? O logaritmo de B na base A não é o símbolo, como muita gente pensa, né? Aqui é um símbolo, assim como nós temos o símbolo da soma, da subtração, não é? Então, isso aqui na realidade não é o resultado da operação. Então, um logaritmo é só um símbolo. Então, um logaritmo realmente é o resultado da nossa operação. Então, ele é o expoente que você deve dar à base, ou seja, a base aqui não é A, nós colocamos logaritmo de B na base A, é isso? Então, é o expoente que você deve dar a essa base que resulta nesse
nesse B aqui, que é o nosso logaritmando, tá certo? Então, em símbolos, olha só, coloquei aqui as restrições, ou seja, o A, ele é diferente de 1, o B é maior que 0, tá? Não esqueçam desses detalhes importantes. E nós temos a simbologia, ou seja, a gente usa essa palavra LOG, log. O B, geralmente, no computador, ele vem de tamanho maior, que é o logaritmando. A base, geralmente, vem com um tamanhozinho menor. Então, nas provas, é bom você sempre perceber que a base vai ser sempre pequenininha, tá? Isso aqui é igual a x. Então, olha só. Pela definição que nós vimos, então, se eu pegar essa base e elevar a esse logaritmo, que é a nossa resposta, tem que dar essa parte de cima aqui, tá? Só para ficar frisado, o A é a base, o B é o logaritmando, o x é que é o logaritmo. Então, chama atenção para essa última linha. Quem é o logaritmo? É a nossa resposta, ou seja, esse expoente, esse número elevado ao expoente. Como assim, Robson, com número? Vamos ver lá. Olha só, logaritmo de 8 na base 2. Por que ele é 3? Porque se eu pegar o 2 elevado a 3, eu vou ter o 8. Ó, 2 elevado a 3, né? 2 vezes 2 vezes 2. E o resultado disso é o quê? 8. Então, olha só, quem é a nossa resposta? É esse 3 aqui. Ok? Então, logaritmo de 8 na base 2 é 3. Nem sempre é tão claro da gente ver isso. Olha só, logaritmo de 1 nono na base 3. Muitas vezes a gente responde rápido porque a gente já tem uma certa experiência mais que você. Mas, ou seja, esse logaritmo aqui é menos 2, porque se eu pegar o 3 e elevar ao menos 2, eu vou ter exatamente esse 1 nono aqui. Esse menos vai inverter a base, elevado ao quadrado, 3 ao quadrado vai ter 9, ok? Mas nem sempre é tão claro assim. Nós vamos aprender no próximo slide como a gente faz essa continha, tá? Mas por enquanto vamos só nos deter aqui nas definições. Por exemplo, logaritmo de 5 na base 5 é 1. Por que é 1? Pois 5 elevado a 1 é a base, elevada ao logaritmo, tem que dar o logaritmando. Tá certo? 1 elevado a 7. Muita gente se confunde aqui, ó. É 0. Por quê? Pois o 7, que é a base, elevado a 0, vai dar exatamente o logaritmando, que é 1. Ok? 8 elevado a 4. Quanto é que vai dar? Vai dar 3 meios. Por que 3 meios? Pois o 4, que é a base, elevado a 3 meios, com certeza vai dar 8. Tá certo? Robson, como é que eu sei que é 3 meios aqui? Vamos já aprender como é que a gente chega a essas conclusões. Mas agora eu só quero dizer que essa é a resposta, porque essa base elevada a isso dá 8. Tá? Outra aqui que você não consegue ver com bastante clareza, tá? É log de 0,2 é igual, ou logaritmo de 25 na base 0,2 vai dar menos 2. Por que, Robson? Pois, já a gente vai fazer umas continhas e a gente vai perceber como você descobre isso rapidinho, né? Porque 0,2 elevado a menos 2, dá um parênteses aqui para ficar melhor, tem que dar 25. Depois que a gente aprender, você pode até voltar nesses exemplos e tentar fazer e resolver. Você vai ver que essas respostas realmente estão corretas. Tá certo? Não se preocupe por enquanto. Olha só. Como calcular usando a definição? É exatamente o que a gente quer. Olha só, eu quero saber quanto é o logaritmo de 1/8 na base 2. Tá certo?
Eu não sei de cara. Então, digo que ele é x. Ok? Isso quer dizer para mim que o 2 elevado a x, né, ele tem que dar 1/8. Bem, como é que eu vou saber quem vai ser esse logaritmo aqui, esse x? Olha só, eu preciso colocar esse lado aqui com essa mesma base aqui. Por quê? Se as duas bases forem a mesma, então os expoentes também, para que eles sejam iguais, esse lado e esse lado aqui, os expoentes têm que ser iguais, tá? Então vamos lá. Olha só, o primeiro lado eu não vou mexer muito, tá? Vai ficar 2 elevado a x. Esse outro lado aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele como sendo 1 sobre 2 a terceira. Você concorda comigo? Porque 2 a terceira não é 8? Ok. Então vamos lá, continuar. O 2 elevado a x vai ser, olha só, se esse 2 vier aqui para cima, o que acontece com o expoente dele? Ele vai ficar menos 3, não é isso? Então, 2 elevado a menos 3, o que você faz com esse menos? Veja a aula de fração que tem na página, para você tirar suas dúvidas. Então, se há um expoente negativo, o que você faz com a base? Você inverte. Inverteu, ficou 1 sobre 2. Quando eleva a 3, fica 1 sobre 8. Por que eu fiz isso? Porque agora, olha só, se eu conseguir igualar as duas bases, ó, se as bases são iguais, é porque os expoentes têm que ser iguais, senão esse lado não seria igual a esse. Tá certo? Então eu posso concluir o quê? Que o x é menos 3. E o x não é o nosso logaritmo? Então já responde a nossa pergunta, ou seja, logaritmo de 1 sobre 8 na base 2, a resposta é menos 3. Porque pela definição, o 2, que é a base, elevado a menos 3 vai dar 1/8. Ok? Olha só, esse aqui, ó, vamos lá. Isso aqui eu sei a resposta? Não. Vamos chamar de x. Então, pela definição, a base elevada a esse x tem que dar 4. Opa! As bases estão diferentes aqui. A minha preocupação é igualar essas bases. Então, vamos lá. Esse 8 aqui, eu vou chamar de 2 a terceira. Não esquece que está elevado a x. E esse 4 é 2 ao quadrado. As bases estão começando a ficar parecidas, né? O que falta? Olha só, esse 2 a terceira elevado a x é potência de potência. Então, eu repito a base, multiplico os expoentes. E o lado direito, 2 ao quadrado. Veja que as bases agora são iguais, ó. Se as bases são iguais, significa o quê? Significa que para que o lado esquerdo seja igual ao lado direito, os expoentes têm que ser iguais. Então, 3x tem que ser igual a 2. Isso quer dizer o quê? Que o x tem que ser igual a 2/3, não é isso? Olha só. Ficou simples. Você pode até depois voltar naquelas primeiras e você testar lá se você consegue aquelas respostas. Olha só. Esse agora. Qual o valor desse logaritmo? Você sabe? Eu também não sei. Então vamos lá. X. Ou seja, 0,25 elevado a x é igual a 32. Ok? Como é que eu vou fazer esse 0,25 para ficar na mesma base desse? Vamos lá, com muita calma. Olha só, 0,25, se eu transformar em 1/4, você estranha? Olha só, 1/4 elevado a x é a mesma coisa de 0,25 elevado a x. Tá certo? Ó, 1 dividido por 4 dá 0,25. Beleza? E desse lado, 32, você sabe que é 2 elevado a 5. Ainda não está igual, mas estamos caminhando. Olha só, esse 1/4 é a mesma coisa de 1 meio
ao quadrado? Sim, né? Então fica 1 sobre 2 ao quadrado elevado a x. Isso tudo é igual a 2 elevado a 5. Não ficou igual ainda. Então, esse 2 que está embaixo, ele pode ficar assim, ó, 2 elevado a menos 2, porque aí ele vai para cima, elevado a x. Isso tudo é igual a 2 elevado a 5. Não ficou igual ainda. Vai ficar, olha só. Aqui, potência de potência fica 2 elevado a menos 2x. Isso tudo é igual a 2 elevado a 5. Agora nós temos duas bases iguais. Se temos duas bases iguais, então, resposta final vai ser o quê? Menos 2x igual a 5. Isso quer dizer que x é igual a menos 5 sobre 2. Ok? Às vezes é rápido, às vezes demora um pouquinho, mas sempre você chega na resposta. Tá? Vamos lá para o próximo exemplo aqui na direita. Bem, nesse exemplo aqui, nós temos bastante coisa para fazer, né? Ele quer saber a soma desses logaritmos aqui. Então, o conselho que eu dou é que a gente trabalhe um a um, tá? Depois a gente pega os resultados. Ou seja, o primeiro logaritmo é esse aqui. Não sei qual é a resposta dele, mas eu sei que vai ser um número qualquer, real. Então, isso quer dizer que 100 elevado a x, 100 elevado a x tem que ser igual a 0,001. Tá certo? Então, isso quer dizer o quê? Que, vamos mexendo, né? 10 ao quadrado vezes x, não é isso? Eu levei aqui 10 ao quadrado, ficou potência de potência, vezes x, né? 10 elevado a 2x tem que ser igual a, como é que eu faço isso aqui? Vai ser o quê? 1 sobre, é isso? 1 sobre, não tem 3 casas decimais? 1 sobre 1000. Isso quer dizer o quê? Que 10 elevado a 2x vai ser igual a, olha só, aqui não é 10 a terceira? Né? Então vai ficar 1 sobre 10 a terceira. Isso quer dizer o quê? Que 10 elevado a x, ou 2x, né? 2x vai ser igual a 10 elevado a menos 3, ó. Foi para cima, já coloquei o expoente negativo. Agora, as bases ficaram iguais. Se as bases ficaram iguais, então significa que, olha só, 2x vai ser igual a menos 3. Isso quer dizer que o nosso x vai ser igual a menos 3 meios. Pronto, já tenho a primeira resposta. Falta ainda duas, tá? Então, olha só. Agora, separar aqui para não confundir. Olha só. Agora nós temos o que? Logaritmo de 4 nonos igual a 1,5. Ok? Qual seria esse logaritmo? Tá complicado, não é? Mas vamos com calma. Olha só. Esse 1,5 aqui, eu posso dizer que é o quê? 3 sobre 2. Concorda? 3 sobre 2 dá 1,5. Isso tudo elevado a x. Tem que dar quanto? Tem que dar 4 nonos. Olha só. Você já vê alguma coisa parecida aqui, né? 3 aqui. O 9 é 3 ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4. Né? Mas ainda não está igual. Mas vamos lá. Olha só. O que eu vou fazer agora? O 3 meios elevado a x vai ficar quietinho. E esse lado aqui, ó, eu vou escrever dessa forma, ó. Vai ser 2 quartos ou 2 terços elevado a 2. Concorda? 2 terços elevado a 2 dá 4 e aqui dá 9.
Continuando. Então, nós temos 3 meios elevado a x. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever esse aqui invertido, ou seja, vai ser 3 meios. Para ele ficar invertido, eu tive que usar esse recurso aqui, ó. Elevar ele a menos 1. Ok? Agora eu fico com a potência de potência, ó. 3 meios elevado a x é igual a 3 meios elevado a menos 2. Agora ficou igual? Pô, né? As bases são iguais. Se as bases são iguais, para haver igualdade, as potências têm que ser iguais. Então, eu tenho segunda resposta. X vai ser menos 2. Então, temos a primeira aqui, ó. Temos a segunda. Vamos lá. Separando aqui. Nosso espaço está curtinho, mas vai dar. Né? Separando aqui. Nós temos agora... Então, vamos lá para o terceiro logaritmo aqui, que é logaritmo de 0,64 na base 1,25. Isso aqui eu não sei também, x. Então, olha só. Esse 1,25 eu vou colocar como sendo 5 quartos. Ah, Robson, como é que você sabe que é 5 quartos? Você pode colocar 125 sobre 100 e simplificar, tá? Também pode, divide por 5 e aí você vai chegar em 5 quartos. Isso aqui está elevado a x. Ah, como é que eu sei que é 125 sobre 100? Porque tem duas casas decimais, tá lembrado? Tem uma aula no YouTube, nossa, falando sobre essa questão de decimal. Então, vamos lá. O outro lado é 64, 0,64. Coincidentemente, a mesma quantidade de casas decimais. Então, 64 sobre 100. Eu podia colocar, sei lá, 16 sobre 25, mas aí você talvez não visse, tá? Olha só. 5 quartos de x. Eu vou fazer o quê? Vou até mudar de cor aqui. Eu vou simplificar, tá vendo? Eu vou dividir esse aqui por 4. E vou dividir esse também por 4. Posso fazer a mesma coisa se eu colocar 125 sobre 100. Eu dividiria a parte de cima por 5, a parte de baixo por 5 também, tá? Vamos lá. Se eu fizer isso, qual o resultado que eu vou ter? O resultado que eu vou ter aqui é 16, 16 por 4 dá 25, ó. Já fiquei com umas bases bem parecidas, né? Só que trocadas, mas não tem problema. Então, vamos lá. 5 quartos de x é igual. Vou colocar eles ao quadrado aí, né? Vai ficar o quê? 4 ao quadrado e 5 ao quadrado. Opa, parecido, né? E agora eu vou só inverter esse aqui, ou inverto essa aqui, tanto faz, tá? Vai ficar o quê? 5 quartos elevado a x igual a desse mesmo jeito, ó. Só que agora, como eu inverti, em vez de ficar 2, vai ficar menos 2. Então, cancela aqui as nossas bases iguais, né? Se as bases são iguais, é porque o expoente é também. Então, nós temos x igual a menos 2. Opa! Já tenho os 3 valores. Vou colocar aqui em cima, aproveitar o espaço. Nós temos 3 meios negativo. É isso? 3 meios negativos. Esse aqui deu menos 2. E esse aqui também deu menos 2. Temos só que somar isso aqui. Tá certo? Na última página para a gente somar. Então, fica menos 3 meios. 3 meios negativos, 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 3 meios negativos,
mais menos 2, mais menos 2. Vamos ter menos 3 meios, mais 4. Ou mais, né, somando os dois negativos aqui, né, vai dar menos 4. Então, menos 4. Ok? MMC é 2, vai ficar menos 3. Aqui vai dar 8, né? Menos 3, menos 8. Ok? Menos 3, aqui, ó. E aqui divide por 1, vezes 2, fica menos 8. Vai dar menos 11 meios. Ok? Beleza. Bem, quais são as consequências da definição? Ou seja, logaritmos que você não precisa fazer muita conta. Por exemplo, todo logaritmo que tem logaritmando 1, o resultado é 0. Por exemplo, logaritmo de 5 na base 1, você precisa pensar. Tá certo? Qualquer logaritmo na base 1 é 0. Qualquer logaritmo onde a base e o logaritmando são iguais, resposta 1. Certo? Logaritmo de raiz de 2 na base raiz de 2 é 1. Ok? Se o logaritmando e a base forem iguais, resposta 1. Essa é importante também, ou seja, se você tem uma base de um expoente e o expoente for um logaritmo, tá? Você observa se a base do logaritmo é igual à base da potência. Se isso acontecer, tá? A resposta vai ser sempre o logaritmando. Tá certo? Por exemplo, nós temos 2 elevado ao logaritmo de 5 à base 2. Automaticamente a resposta disso aqui vai ser 5. Ok? Também é pela definição. Nós fizemos no primeiro slide, né? Baseado na definição. Outra coisa importante é que se as bases são iguais, os logaritmandos são iguais quando há igualdade entre os logaritmos. Por exemplo, logaritmo de B na base A foi igual ao logaritmo de C na base A. Ó, veja que a base desse aqui é a mesma base desse. Então, logicamente, os logaritmandos são iguais. Tá certo? Ok? Todas essas consequências da definição a gente pode usar nos nossos cálculos sempre que necessário. Tá? As propriedades dos logaritmos também a gente pode usar bastante nos nossos cálculos. Por exemplo, o logaritmo de um produto. Vamos supor que você tenha o logaritmo de B vezes C na base A. Você pode transformar esse produto numa soma. Ou vice-versa. Às vezes você tem uma soma como essa que você precisa transformar em um produto. Você pode usar essa propriedade dos logaritmos. Às vezes a gente não percebe por quê? Porque a multiplicação está feita. Por exemplo, vamos supor que nós temos logaritmo de 6 na base A, não é? Ok? Olha só. E eu quero transformar esse logaritmo numa soma de 2 logaritmos. Então, eu posso pensar um pouquinho e vou perceber que 6 é a mesma coisa de 2 vezes 3, certo? E automaticamente, nós temos que isso aqui é a mesma coisa de logaritmo de 2 na base A mais logaritmo de 3 na base A. Ok? Robson, onde é que eu vou usar isso? Alguns cálculos você precisa, você tem o resultado desse logaritmo aqui, você tem o resultado desse aqui, mas você não tem o resultado desse. Então, você transforma esse nesses dois aqui. Como você tem os resultados desses logaritmos, você substitui agora e termina o seu cálculo. Tá? Então, tem várias situações. Nesse vídeo, nós vamos fazer
mais a teoria, alguns exemplos, mas mais teoria. E faremos um vídeo só com exercícios, tá? Olha só, o logaritmo de um quociente também. Tanto você pode transformar esse, ó, logaritmo de b, vou colocar um parênteses aqui, logaritmo de b sobre c na base a. Esse logaritmo você pode transformar na subtração, ou seja, logaritmo do numerador na base a menos o logaritmo do denominador também na base a. Tá? Às vezes não está muito claro, não é? Às vezes você tem logaritmo de 10 na base a, não é? E você não consegue perceber que esse logaritmo de 10 aqui é a mesma coisa de logaritmo de 20 sobre 2, não é? Ok? Na base A. Ou seja, você consegue perceber que você tem logaritmo de 20 menos logaritmo de 2. Tá certo? Qual a situação na base A, tá? Qual a situação que a gente pode usar? Nós vamos ver no exercício que às vezes nós precisamos, de acordo com as informações que nós temos, transformar o 10 na base A em 20 sobre 2 na base A. Para a gente poder fazer os cálculos ou terminar os cálculos, tá? Importante é a gente saber que a soma de dois logaritmos de mesma base pode transformar um produto, transformar-se em um produto e vice-versa. E a subtração de dois logaritmos de mesma base pode se transformar o quê? Em uma divisão, ok? Tá certo? Olha só. Nós vamos ver, em algumas situações, nós vamos ver isso aqui, o cologaritmo. O que é o cologaritmo, né? Olha só, se você tem as mesmas condições para o logaritmando a base, tá? Nós podemos ter o cologaritmo. O que é o cologaritmo de b na base a? Nada mais é do que o menos o logaritmo de b na base a, ou seja, o oposto. Não é isso? Ok? Então, se você, é claro, né, nós vamos ainda trabalhar essa questão de esse número que está multiplicando o logaritmo virar um expoente do logaritmando, mas, ok? Então fica registrado para a gente aí saber que o cologaritmo nada mais é do que menos o logaritmo, tá certo? Então, olha só, se eu tenho que o cologaritmo de 5 na base A, 5 na base 2, isso aqui é a mesma coisa de menos o logaritmo de 5 na base 2. Tá certo? Então, se o logaritmo de, olha só, o logaritmo de 2 é aproximadamente 0,3, isso quer dizer que o cologaritmo de 2, tá, é menos 0,3. Tá certo? Ok? Fica só registrado esse detalhe importante, tá? Que às vezes você vai precisar usar. E a propriedade mais importante, que é o logaritmo da potência, que a gente vai usar bastante, principalmente em matemática financeira, no cálculo de juros compostos. Olha só. Se você tem um logaritmo, né, de b na base a e o logaritmando está elevado a uma potência real, tá certo? Essa potência, ela pode ser tirada do logaritmo e virar o quê? Uma multiplicação desse logaritmo, uma multiplicação desse número pelo logaritmo. Por exemplo, logaritmo de b elevado a alfa na base a, não confunda, esse aqui é alfa, esse aqui é a letrinha a, tá? Então, esse b aqui, ó, esse alfa saiu do logaritmo e virou o quê? Um fator multiplicando o logaritmo.
Então vamos voltar para aquele primeiro episódio que nós comentamos. Olha só. Vamos supor que eu já não vou precisar de máquina porque eu já tenho essas informações aqui no cantinho que eu coloquei. Logaritmo de 2 é 0,3 aproximadamente, logaritmo de 3 é 0,48. Olha só. Se eu for, quando eu resolvi lá, eu percebi que o resultado do x aqui era um número entre 1 e 2. Está lembrado no começo? Muito bem. Então, usando o logaritmo, o que eu posso fazer? Lembre-se, é uma operação. Lembre-se que a resolução de uma equação do primeiro grau tem um vídeo no canal, tá? Que fala que tudo que eu fizer de um lado ou de um membro, eu posso fazer no outro também. Ou seja, desde que faça a mesma coisa nos dois lados. Então, olha só. Eu vou tirar o logaritmo desse membro da esquerda e também vou fazer o logaritmo desse membro da direita, ok? Usando a propriedade que a gente acabou de aprender, ó, o que acontece com esse x? O meu problema de expoente agora virou o quê? Um produto. Olha só, o x pôde sair do logaritmo de base 10, apliquei logaritmo de base 10 dos dois lados, não coloquei o 10 porque não é obrigado, quando a base é 10, a gente colocar. Nós vamos ver no próximo slide, para vocês memorizarem isso. Então, olha só. Fiz o logaritmo dos dois lados, o que aconteceu? Com o nosso x, pode sair do logaritmo. Então, eu fiquei com a equação normal do primeiro grau. Só isolar o x. O nosso x vai ser igual a quê? Logaritmo de 2 sobre, logaritmo de 3, que já está aqui, né? Sobre logaritmo de 2. Pronto, agora já tem como eu ter um número bem mais aproximado do que esse que eu imaginei no começo. Ou seja, o nosso x vai ser 0,3 dividido por 0, ao contrário, né? 0,48 sobre 0,3. Isso. Qualquer máquina agora você consegue fazer isso, né? Ponto 48 dividido por 0,3 dá 1,6. Lembre-se sempre de usar o sinal de aproximação, porque não é exatamente esses valores aqui. Tá certo? Ok? Espero que você tenha percebido como é importante a gente usar essa propriedade de logaritmo, principalmente em matemática financeira, tá? Então, olha só, para encerrar. Quais são os tipos mais comuns de logaritmo? Esses dois, tá? O logaritmo na base 10 e o logaritmo neperiano ou logaritmo natural. Qual é a particularidade do logaritmo de base 10? Exatamente a base. Toda a base dele é 10. Tá certo? Ok? Então, por exemplo, quando você escreve um logaritmo de base 10, por exemplo, logaritmo de 5 na base 10. Ok. Não necessariamente você tem que colocar a base. Se você colocar a base, não tem problema. Mas não é obrigatório você colocar a base. Isso aqui são as mesmas coisas, tá? Ok? E o neperiano usa o número de Euler como base. Então, existe um número irracional, representado por esse Ezinho, que tem aproximadamente esse valor, 2,718281, mais alguma coisa. E quando a gente usa esse logaritmo, esse número, na base do logaritmo, ele é chamado de logaritmo neperiano ou logaritmo natural. E tem uma maneira toda particular de escrevê-lo, que é usando esse símbolo ln. Então, quando você vai escrever logaritmo de, 6 na base Euler, você tanto pode escrever assim,
como assim, tá? Se você escrever ln de 6 é a mesma coisa que você escrever isso, tá certo? Então, com esses registros, no próximo vídeo, a gente vai fazer bastante exercício e de repente dar algumas dicas que faltaram nesse vídeo, tá certo? Mas com essas dicas você já tem uma boa base de logaritmo e fazer muitas questões que envolvem que você precise usar o logaritmo. Se você gostou, você curte, compartilha e também você se inscreve e ativa o sininho para você receber notificações de novos vídeos que sejam postados aqui, tá? Grande abraço e até o próximo vídeo.